Olá pessoal, eu sou o Wellington, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de VBA. Na aula de hoje eu estarei ensinando a vocês a como manipular as pastas de trabalho, as planilhas, e as células no VBA. Essa aula ela vai ser um pouco mais longa do que as outras aulas, mas o conteúdo dela, pessoal, é excepcional, vocês não podem deixar de assistir essa aula. Essa aula, ela é como que eu posso dizer? É uma das principais aulas de todo o nosso curso, tá? É através dessa aula que você vai aprender a manipular aí o Excel de uma melhor forma, pelo menos, referenciar as planilhas, as pastas de trabalho, as células do Excel, que no dia a dia é o tipo de atividade que você mais vai fazer. Então eu incentivo vocês, tá? Mesmo que esse vídeo for bem mais longo que os outros, darem uma atenção especial nesse vídeo, que ele vale muito a pena. Então eu já deixei aqui abaixo aberto duas pastas de trabalho, a pasta 1 e a pasta 2. Então eu vou vir aqui na guia desenvolvedor e em Visual Basic. Eu quero que vocês observem de primeira mão o seu projeto aqui, essa janelinha do Project Explorer. Nós temos aqui ambas as pastas de trabalho, a pasta 1 e a pasta 2. E nós podemos clicar aqui neste botãozinho de mais para visualizar os elementos que temos dentro de cada projeto. Vamos começar aqui nessa pasta 1. Então eu vou vir aqui selecionar ela, vou vir em inserir e vou clicar em módulo. E será adicionado um módulo dentro da pasta que eu havia selecionado. Neste módulo, eu vou dar um duplo clique sobre ele e nessa janela de código ao lado eu vou criar uma macro, a macro teste. Bom, nesta macro eu vou começar a fazer as referências de diversas formas para que vocês entendam as diversas formas que existem, tá? Eu vou começar então aqui pelas formas mais utilizadas e depois eu estarei aí dando uma diversificada, lembrando que o objeto Py, aqui é o application, application, quando eu digito application, eu estou me referindo ao software, ao programa Excel. Ele é o pai de todos os objetos aqui dentro, é o application. Só que e aqui no application, se eu apertar o ponto final, eu tenho aqui as propriedades e os filhos do application, tá? Então aqui no application, o que eu vou fazer? Eu vou chamar aqui workbooks. Esse cara aqui, workbooks, ele é uma coleção de objetos, tá? O que significa workbooks, Significa pastas de trabalho, certo? Isso daqui é workbooks, ou seja, o que eu quero que vocês reparem aqui de importante, Que o nome, está no plural, tem um S aqui. Então a maioria das coisas que vocês virem no plural, significa que é uma coleção, tá? A maioria das coisas. Não vou falar que é tudo, porque eu não conheço tudo aqui especificamente do VBA. Mas a maioria das coisas que nós utilizamos, quando você vê que está no plural, normalmente se trata de coleções de objetos. E eu sabendo que isso se trata de uma coleção de objetos, eu tenho que abrir parênteses, colocar aqui, abrir a aspa e digitar qual é o objeto que eu quero pegar do meu Excel, Como no caso essa daqui é uma coleção de pastas de trabalho, eu tenho que escrever aqui o nome da pasta de trabalho que eu quero pegar agora. Eu tenho a pasta 1 e a pasta 2. Eu vou pegar aqui a pasta 1, Eu vou fechar a aspa, vou fechar o parênteses e agora eu já tenho, o objeto pai de todos, que é o Excel, e já estou chamando um dos filhos dele, que no caso é a pasta 1, beleza? Agora eu vou apertar um ponto final
para que eu consiga visualizar os filhos da pasta 1. Então, ponto final aqui. Então, o ponto final ele não serve só para visualizar os filhos, tá? A gente consegue ver métodos, a gente consegue ver funções, conseguimos ver propriedades, tá? Então, assim, tem vários elementos que nós conseguimos ver aqui, tá? E aqui, o elemento que eu vou pedir para vocês pegarem é o elemento worksheets, tá, pessoal? No elemento worksheets, o que significa? Bom, se o workbooks significa pasta de trabalhos, o worksheets significa planilhas de trabalho. Olha só que interessante, né, pessoal? Vamos então, e observe que também está no plural, ou seja, eu também vou ter que abrir parênteses e colocar a aspa. Aqui eu vou ter que dar então o nome da planilha que eu quero buscar, né, que eu quero pegar. Então aqui no caso, eu vou vir aqui no Microsoft Excel Objetos, vou expandir aqui. E aqui dentro dele eu vejo que eu tenho a planilha 1, tá? Aqui dentro desse Worksheets, o nome que eu vou colocar aqui dentro é esse nome que está entre parênteses aqui, tá, pessoal? No caso, é planilha 1. Vou fechar a aspa, fechar o parênteses. Então agora, eu peguei a planilha 1, que está dentro do objeto pasta 1, que está dentro do Excel. Tudo bem, pessoal? Agora eu quero me referenciar a uma célula. Então eu vou utilizar aqui o range, né? Ponto range. O range ele serve para nós especificarmos um intervalo de células. Então aqui eu poderia simplesmente pôr A1, fechar a aspa e fechar o parênteses, como eu também poderia colocar A1, dois pontos, A2, que eu estaria me referenciando ao intervalo de A1 até A2. Aqui agora eu vou colocar o ponto final e vou buscar, pessoal, detalhe bastante interessante aqui para vocês verem, nem sempre o VBA aqui, dá dicas para nós, tá? No caso aqui eu quero pegar a propriedade value, e o VBA não está dando a dica para mim, tá? Então, value, vou agora colocar o sinal de atribuição que é o igual e vou colocar a palavra teste, beleza? Feito isso tudo aqui, eu consegui me referenciar a esse intervalo aqui e eu vou escrever a palavra teste nesse intervalo, de A1 até A2. Então vamos executar aqui para ver, executei. Vamos lá então na planilha 1 que está dentro da pasta 1. Então vou vir aqui embaixo, pasta 1, planilha 1. Lá, no intervalo de A1 até A2 foi escrito a palavra teste. Legal, né, pessoal? Bom, vamos ver agora uma outra forma, né, que nós podemos utilizar para fazer isso. Então aqui abaixo eu vou mudar um pouco a cara do negócio, né? Aqui abaixo, em vez de worksheets, eu vou utilizar, vou continuar com worksheets. Eu vou mostrar uma outra coisa para vocês, tá? As coleções, né? Até agora eu tenho mostrado para vocês que vocês têm que colocar entre aspas, né, o nome do objeto que você quer pegar dentro daquela coleção, né? No caso, dentro da coleção Worksheets, vocês queriam pegar a planilha 1, né? Então foi isso que nós informamos. Mas também, quando se trata de coleções, ao invés da gente pegar um determinado objeto pelo nome dele, nós também podemos pegar um determinado objeto pela posição em que ele se encontra dentro da coleção. Ou seja, aqui na pasta 1, vamos supor que eu acrescente mais planilhas aqui. Tenho 4 planilhas agora na pasta 1. E aqui a contagem ela sempre acontece da esquerda para a direita. Então o que acontece nesse caso? O VBA ele entende o seguinte, só para vocês entenderem. Essa planilha 1 ela está na posição 0 para o VBA
a posição começa a contar a partir de 0. Então a planilha 1 está na posição 0. A planilha 2 está na posição 1. A planilha 3 está na posição 2. A planilha 4 está na posição 3. E por aí vai, tá, pessoal? Eu só tenho que confirmar essa questão do 0 aqui para ver se eu não estou confundindo com um array aqui, tá? Mas eu creio que deve ser o 0. Mas para isso nós podemos testar o comando aqui, né? Deixa eu apagar aqui essa linha de baixo. E em vez aqui de colocar planilha 1, eu vou colocar o número 0. Vamos executar e ver se vai dar algum erro. Ah lá, deu erro, ó, falou que o subscrito está fora do intervalo. Então a contagem, pessoal, não começa a partir de 0, tá? A contagem, ela começa a partir do número 1. Eu até vou vir aqui na planilha 1, ó, eu vou apagar esses textos aqui só para a gente testar mesmo e ver se vai funcionar, né? Então aqui eu vou colocar aqui, ó, o número 1, tá? Vou estar me referenciando a planilha 1. Vamos voltar lá, ó, vamos executar aqui, ó, executar, prontinho. Vamos voltar lá na pasta 1, olha lá, funcionou certinho. Então se eu colocar o número 2, eu vou estar me referenciando a planilha 2, número 3 e número 4. Qual é o problema, pessoal? Vamos supor que eu faça a minha programação aqui no VBA e eu deixe aqui o número 1 colocado, né? Fiz a minha programação, tem um código imenso, tem várias linhas de código e eu estou me referenciando as planilhas desta forma aqui, né? Aí o que acontece? Vem um usuário, tá, gente? Eu falo para vocês, cara, o usuário tem hora que é uma bosta, tá? Parece que eles adivinham o tendão de Aquiles da sua planilha. Eu não sei o que acontece, mas enfim. O que o abençoado, né, o felizardo do usuário vem e faz? Ele vem aqui, né, ele está se divertindo com a sua planilha, ele segura o botão apertado e arrasta a sua planilha para cá. E a planilha 1, que estava na posição 1, agora está na posição 2. Vamos apagar esse texto que colocamos. Vamos executar a macro lá, ó. Vim aqui, executei. Vim aqui, voltei. Opa, não aconteceu nada na planilha 1. Por quê? Porque eu executei esse comando na planilha que estava na posição 1. E quem está na posição 1 agora é a planilha 2. E olha só, na planilha 2 foi escrito o código. Bom, então em determinadas situações nós sabemos que referenciar as planilhas dessa forma pode ser que não seja uma atitude muito interessante, né? Vai ficar ao seu critério. Aí você vai falar para mim, então quer dizer que a melhor opção é eu referenciar a planilha desta forma aqui. Bom, também tem os seus poréns. Por quê? A partir desse momento, né, eu vou executar o código. Como nós podemos ver aqui, ó, mesmo que a minha planilha 1 mudou de posição, o código funcionou perfeitamente nela. Mas lembra que eu falei para vocês que o usuário é aquele cara camarada que sempre descobre o tendão de Aquiles da sua planilha? Bom, esse felizardo da vida, esse abençoado, ele pode vir aqui na sua planilha 1, achar que o nome dela não está de acordo com o agrado dele, né, da excelência que ele é, né? E aí ele possa vir aqui e renomear a sua planilha para colocar assim: vou te ferrar, programador. E deu Enter. Pronto. O usuário ferrou sua planilha. Por quê? Porque a hora que for executar o código da sua planilha, apareceu um erro, subscrito fora do intervalo. Significa que um dos objetos aqui que eu estou tentando me referenciar não existe. E é verdade. Por quê? O objeto planilha 1 não existe mais. O nosso amiguinho usuário legal pra caramba veio aqui e renomeou a guia. Que legal, né? E aí, tem alguma solução que nós podemos utilizar para reverter este quadro, né? Para reverter esta situação? Tem sim. Vou mostrar para vocês agora qual é esta solução. O que vocês podem fazer, né, para que esse tipo de caso não ocorra? Vocês podem usar o nome que a planilha tem aqui no Project Explorer.
Só que, né, vamos lá. Se você apagar tudo isso aqui, né, vamos chegar até no momento em que nós referenciamos a nossa pasta 1, que é esse momento aqui. Se você apertar o ponto final aqui e você tentar procurar por esse nome aqui, planilha 1, bom, você vai encontrar, você vai ser decepcionado, você não vai encontrar ela. Ou seja, não é possível desta forma aqui você referenciar a planilha 1. Então, o que você deve fazer neste caso? Neste caso, o que você deve fazer é o seguinte. Você deve apagar aqui e digitar planilha 1, ponto final, range A1 até A2, ponto value igual a teste. Legal, né? O que acontece? Desta forma aqui, eu não estou me referenciando ao nome que está entre parênteses, que é o nome que está lá na nossa pasta de trabalho. Eu estou me referenciando desta forma ao nome dentro do projeto, um nome que o usuário lá provavelmente não vai conseguir alterar. Esse nome aqui, planilha 1, é um nome que eu posso vir aqui, né? Eu que sou o programador, posso vir aqui e alterar, né? Posso pôr, por exemplo, P1. Então aqui eu teria que apagar aqui e digitar P1. E dessa forma aqui eu também vou me referenciar, né, a planilha 1. Uma coisa interessante que eu quero que vocês observem, que essa macro aqui, ela está dentro desse módulo 1. E este módulo 1 está dentro desse projeto aqui, ó, que é o projeto da pasta 1. Então, o que o VBA entende quando eu executo esse código? Ele entende que o P1, cujo qual eu estou me referenciando, é do projeto que faz referência à pasta 1. Ou seja, se aqui na pasta 2, nessa planilha 1, eu também dar o nome de P1 para ela, a minha macro não vai... o meu robô, né? Eu estou usando um robô para, de forma didática, ensinar a vocês, né, sobre isso. Ele não vai entender que... ele não vai confundir a cabeça, né? Ele não vai se confundir. Ele sabe, né, que essa macro teste está dentro do módulo 1, que está dentro desse projeto aqui. Então ele vai procurar P1 dentro desse projeto, que ele vai pegar essa P1. Aí você vai falar assim, Wellington, e se eu quiser então me referenciar a P1 aqui da pasta 2? O que eu posso fazer? Tem como eu fazer isso? Bom, cara, aí infelizmente não tem como, tá? Neste caso, você vai ter que fazer o seguinte, né? Aquilo que eu havia explicado aqui no começo do vídeo, workbooks. Aí você vai ter que colocar aqui o nome da sua pasta, tá? No caso, a pasta 2. E aí você vai ter que usar aqui o worksheets, né? Que eu havia mencionado. E aí, com o worksheets, você se referenciar a planilha, né? No caso, você vai ter que usar esse nome entre parênteses ou usar a posição que essa planilha se encontra no momento, né? Lembrando que as posições começam a contar a partir do número 1. Como eu só tenho uma planilha, essa daqui seria a planilha 1, né? Então, os detalhes a se observar, né? Se você precisar se referenciar a uma planilha que está em outra pasta de trabalho, né? O caminho que você vai ter que utilizar para fazer isso é este caminho aqui, tá, pessoal? Não tem muita escapatória, tá? Bom, vamos testar, tá? Eu vou comentar essa linha aqui de baixo. Então, aqui eu vou colocar uma aspa simples, né? E vamos executar esse código, então, para ver se essa linha de cima vai funcionar. Eu vou vir aqui na pasta 1, vou apagar esse texto aqui, vou vir aqui e vou executar esse código. Voltei aqui, funcionou normalmente.
Então eu posso escrever aqui para o meu usuário, ó, seco não pica-pau. Beleza? Porque funcionou normalmente. O cara pode reposicionar as planilhas aqui à vontade, pode renomear elas à vontade, que o meu código vai continuar funcionando, tá? Nesse primeiro método aqui de cima. E se caso eu precisar referenciar uma planilha que está em uma outra pasta de trabalho, aí como eu não vou ter muita escapatória, aí eu vou ter que usar ou a posição da planilha ou o nome da planilha, tá? Aí a gente não tem como fugir disso, tá? Agora eu vou mostrar para vocês um pouquinho aqui sobre as planilhas em si, tá, pessoal? Então vamos lá. Aqui eu já mostrei uma forma de se referenciar uma planilha. E eu vou mostrar aqui o seguinte. Tem 3 formas de se referenciarmos a planilhas no VBA. Só que elas são específicas para determinados fins, tá? Nós temos as sheets. Nós temos, eu vou colocar comentado aqui para não ficar aparecendo a mensagem de erro, tá? Nós temos as worksheets. Isso aqui são tudo coleções, tá, pessoal? E nós temos charts. Agora, por que nós temos essas 3 opções? Vamos lá no Excel para que vocês entendam melhor, tá? Deixa eu excluir essa planilha aqui. Vamos lá. Aqui eu tenho 3 planilhas normais que vocês já estão acostumados a utilizar. Mas se nós clicarmos com a direita aqui, né, e nós formos inserir uma nova planilha, nós veremos que dentre as opções aqui existentes, nós temos este cara aqui, ó, gráfico. Se vocês clicarem no botãozinho OK, vocês vão ver que vai ser aberta uma planilha aqui do tipo gráfico, que exclusivamente nela, ocupando a tela inteira, vai ter um gráfico, cara. Então, tipo aqui, esse cara aqui já não é uma planilha simples, ele é uma planilha de gráfico. Então, voltando lá, né, para o nosso VBE aqui, né, o que eu quero mostrar para vocês? Esse charts aqui, ele contém a coleção das planilhas de gráfico, tá? Ou seja, a coleção dessas planilhas aqui, ó. Vamos acrescentar aqui mais uma planilha de gráfico, tá? Então, vamos mostrar aqui para vocês na prática, tá? Para vocês entenderem, tudo bem? Vou pegar aqui os charts, né? Charts. Eu vou colocar aqui a palavra charts e vou colocar aqui .count. Vou dar um MSG box, tá? Nisso aqui. Esse comando count aqui, ele vai retornar a quantidade de planilhas do tipo charts que eu tenho na pasta de trabalho ativa, né? Ou seja, aqui eu poderia, né, especificar qual pasta eu queria. Eu poderia colocar workbooks, né? Abrir parênteses, escrever aqui pasta 1, fechar parênteses e colocar um ponto final. Como eu também poderia, né, vou colocar aqui na linha de baixo, eu também poderia fazer o seguinte, omitir essa informação aqui. E o que o VBA entenderia? Que era para ele pegar a quantidade de planilhas do tipo charts na pasta de trabalho que tivesse ativa no momento, certo? Então o VBE tem essa inteligência, né? Nós podemos omitir algumas informações que ele vai entender do jeito dele as coisas, né? Então ele está entendendo que aqui eu não estou informando a pasta de trabalho, logo ele entende que eu estou me referenciando à pasta de trabalho ativa, né? Ou seja, esses 2 comandos aqui no caso dariam certo, tá? Vamos utilizar esse primeiro comando de cima aqui, né? Que ele fica um pouco mais claro aí para nós entendermos, né? Então eu vou executar ele, ó. Observe então que ele retornou o número 2, ou seja, planilhas do tipo charts eu só tenho 2, que é essa daqui gráfico 1 e essa outra aqui gráfico 1, 2, certo? Vou clicar no OK. Agora, olha só que diferença, pessoal. Eu vou escolher agora a opção Sheets. O que essa coleção, né, Sheets traz?
traz todas as planilhas, independente se elas são gráficos ou se elas são planilhas normais. Então, logo se ela faz isso, ela vai me retornar 1, 2, 3, 4, 5. Então, vamos voltar aqui, ó. Vamos executar esse código. Ah lá, 5 é a contagem. E o worksheets? O que seria o worksheets? Vamos digitar aqui o worksheets. Worksheets. Vamos executar. Trouxe 3. Worksheets faz referência apenas às planilhas que não são gráfico, tá? As planilhas normais aí, né? No caso, a planilha 2, a planilha 3 e a planilha 4. Beleza, pessoal? Então, vamos voltar então ao exemplo, né, em que nós alterávamos o valor da célula A1. Então, vamos da planilha 1 à célula 1. Então, quais são as formas que eu posso fazer isso, né? Vamos lá. Vamos renomear aqui, ó. A planilha 2 agora ela vai passar a ser a planilha 1, tá? Então, vamos lá. Eu vou pegar essa planilha 2 aqui, vou vir aqui embaixo e vou dar o nome para ela de P1. Beleza? Planilha 1. Tá. Vamos lá. Primeira forma, P1.range A1 ponto value igual a teste. Essa é a primeira forma que eu posso mudar o valor da célula 1 da planilha 1, certo? Através do codinome, né? Do nome que eu dei para ela aqui. Vamos a uma outra forma. Sheets. Lembrando que o sheets se refere a todas as planilhas. Então, eu vou colocar aqui, entre aspas, o nome da planilha que eu quero, que no caso aqui é planilha 1. Planilha 1. Ponto value igual teste 2. Então aqui, ponto value não, desculpa, tá, pessoal, faltou o range aqui, tá? Ponto range. Em vez de colocar na 1, eu vou colocar na 2, tá? Fecha parênteses, aí sim o ponto value, teste 2. Uma outra forma também seria, né? Vamos copiar aqui. Em vez de eu colocar planilha 1, eu colocar a posição, né? Então vamos ver a posição aqui, ó. O gráfico 5 está na posição 1, o gráfico 6 está na posição 2 e a planilha 1 está na posição 3. Por que eu estou fazendo isso? Porque o Sheets se refere a todas as planilhas. Então vamos lá, vamos colocar a posição 3 aqui. Vamos então agora a uma outra opção que temos também, né? Vou dar até uma quebradinha aqui, ó. Aí. A outra opção é o Worksheets, que é essa daqui, ó. Worksheets. Worksheets, ele se refere apenas às planilhas normais, né? Então essa primeira forma aqui está certo, estou dando o nome da planilha, que é a planilha 1. Já aqui a posição já não é mais a 3, porque o Worksheets faz referência apenas às planilhas normais. Então se eu for ver aqui, planilhas normais, que posição que a minha planilha 1 está? Na posição 1. Então apago 3 e coloco 1. Aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Aqui eu vou colocar a célula A3 e vou escrever teste 3. Aqui eu vou colocar a célula A4 e vou escrever teste 4. Aqui eu vou colocar a célula A5 e vou escrever teste 5. Beleza, pessoal? Feito isso, né, nós precisamos então testar o nosso código. Lembrando que eu não referenciei aqui na frente a que pasta de trabalho eu estou querendo. Então ele vai fazer a ação na pasta de trabalho que estiver ativa no momento, tá? Eu poderia vir aqui na frente e escrever workbooks e colocar aqui a pasta de trabalho, né? No caso a pasta 1, ponto final, e chamar os outros elementos, tá? Aliás, só nessa primeira linha aqui que eu não poderia fazer isso, porque eu estou usando o codinome, né? Quando eu uso o codinome não dá para mim fazer isso. Então deixa eu apagar aqui, ó. Nessas outras linhas aqui embaixo eu consigo fazer isso, tá?
Então eu poderia fazer desta forma também, tá, pessoal? Eu vou deixar esses dois aqui desta forma e esses outros aqui de baixo sem fazer dessa forma aqui. Só para vocês verem aí que também dá certo. E aqui, pessoal, em vez de pasta 1, né? Eu poderia também colocar a posição da minha pasta, né? A pasta 1 está em primeiro e a pasta 2 está em segundo, né? Então aqui, ó, se eu colocar aqui, em vez de pasta 1, eu colocar o número 1, também vai dar certo, tá, pessoal? Também funciona. Então vamos executar esse nosso teste, vamos ver lá como ficou, né? Estou aqui na planilha 1 da pasta 1 e eu vou escrever aqui então aqueles testes lá, né? Vamos executar a macro, ver se não vai gerar nenhum erro, né, pessoal? Executei, ó. Ele já está falando aqui, subscrito fora de intervalo, tem algum objeto aqui que eu digitei que ele não identificou. Eu vou clicar no depurar para ele mostrar para mim em qual linha ele encontrou esse erro, né? Então aqui, ó, ele está falando que foi encontrado um erro nessa linha, né? Curiosamente, é a linha cuja qual eu tentei colocar a posição, né? No caso, eu pus a posição 1. Então eu tentei me referenciar na Sheets 3. Provavelmente, o VBA deve estar entendendo que na posição 1 está, na verdade, a pasta 2. Então, como que nós podemos fazer para contornar esse erro? Vamos vir aqui onde está o 1, né, ó, e vamos fazer o seguinte aqui, ó. Vamos apagar e colocar o número 2, que é provavelmente o erro que deu. Vou parar aqui, né, a depuração. Vou tentar executar novamente o código. Agora ele está dando um outro tipo de erro. Está falando para mim que o objeto não aceita esta propriedade ou método. Vamos depurar para ver. Ó, o erro manteve aqui na mesma linha, tá? Vamos ver aqui qual que foi o erro, né? Eu peguei o workbooks, referenciei aqui o número, que dessa vez aqui estava certo. E agora eu chamei sheets3.range. Vamos tentar entender então o seguinte. Quem que é a Sheets 3 aqui, né? Conforme havíamos conversado. 1, 2, 3. É esse cara. Range a3.value igual a teste. Vamos tentar usar o depurador aqui para ver. Deixa eu vir aqui na pasta. Ah, garoto, agora eu entendi, ó. Veja bem, pessoal, aqui na nossa estrutura do projeto, eu coloquei as posições olhando aqui na estrutura, né? Os gráficos primeiro, depois as planilhas. Só que olhando lá no nosso Excel, não estava desse jeito, né? Então deixa eu colocar os gráficos aqui na frente, né? Tentar deixar eles igual está lá na estrutura, tá? Para mim tentar fazer por posição. Porque o que o Excel tentou fazer aqui? Ele tentou pegar as sheets na posição 3, né? Como o gráfico estava aqui na posição 3, ele tentou, na planilha de gráfico, se referenciar à célula 3. E a célula 3 não existe lá na planilha de gráfico. Então, vamos parar aqui a depuração. Vamos tentar executar novamente o nosso código. Bom, agora ele executou sem erro algum. Vamos ver lá então se funcionou, né? Vou vir aqui na planilha 1. E olha só, pessoal, funcionou tudo certinho, ó. O teste 2, o teste 3, o teste 4, o teste 5, que foram os testes que eu escrevi aqui. Agora, eu vou mostrar para vocês uma outra forma de nós manipularmos a célula que queremos selecionar, né? Que nem aqui no caso, eu estou selecionando a célula A2, né? Eu estou fazendo referência à célula A2, utilizando a coleção Range. Existe uma outra coleção que nós também podemos utilizar, que é a coleção Cells. Ou seja, vocês podem substituir aqui, em vez de Range, vocês podem escrever Cells. Só que o Cells ele tem uma particularidade diferente, tá, do Range. O Cells, na verdade, é uma função e não uma coleção. É uma função que retorna um objeto, tá? O objeto que ela retorna é a célula. E essa função, né, Cells, ela pede dois parâmetros. O primeiro parâmetro que ela pede é a linha,
e o segundo parâmetro é a coluna. No caso aqui eu quero a célula A1. A célula 1 está na linha 1, beleza? Agora eu vou colocar a vírgula para informar o segundo parâmetro. O segundo parâmetro é a coluna. A coluna, que é a coluna A, é a coluna 1, certo? Então, se nós formos olhar da esquerda para a direita, a coluna A é a primeira coluna, logo ela é a coluna 1. Dessa forma aqui eu também estou me referenciando à célula A1. Então aqui, em vez de range 2, eu poderia escrever cells, e aqui eu poderia colocar linha 2, vírgula, coluna 1. Qual é a diferença que assim, o que o range faz que o cells não faz? O cells ele serve apenas para nós especificarmos uma única célula lá do Excel. Enquanto o range nós podemos especificar um intervalo de células, como eu estou fazendo aqui agora. Vamos ver se esse comando cells funciona direitinho. Vamos executar o nosso código para ver se ele vai executar mesmo de forma natural. Clicando aqui no teste, vamos clicar em executar. E olha só, pessoal, funcionou direitinho. Então, na aula de hoje, vocês aprenderam, né, diversas formas que podemos utilizar para referenciar, né, os nossos objetos lá do Excel, as nossas planilhas, as nossas pastas de trabalho. E se eu esqueci de alguma forma, né, alguém aí que conhece VBA e também usa com frequência, né, se eu esqueci alguma forma aqui para apresentar para os alunos, por favor, pessoal, comente aí abaixo do vídeo. Eu tento refazer essa videoaula. O objetivo é que a pessoa que não sabe programar em VBA ainda aprenda que existem diferentes formas, né, de nós chegarmos em um resultado. Tudo bem, pessoal? Eu aguardo vocês na próxima aula e até mais!